Então vamos com a apuração nessa sexta-feira. Eu conversei hoje com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está morando lá nos Estados Unidos, e ele me disse que considera uma gambiarra jurídica a ação contra ele apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. O que diz essa denúncia? Diz que Eduardo supostamente estaria tentando interferir no processo contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com suas atuações lá nos Estados Unidos junto ao governo de Donald Trump. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a analisar hoje, então, se aceita ou não essa denúncia. Então, não é o mérito, não é dizer se ele fez ou se não fez, se tentou ou não coagir a justiça, mas se aceita ou não essa denúncia. Então, é sobre isso que Eduardo está se manifestando. Ele me disse o seguinte, eu perguntei para ele se ele estaria, atuando, então, para essa coação no curso do processo e, claro, ele nega essa informação. E como é que ele teria, segundo a PGR, atuado para tentar interferir no julgamento contra o pai dele aqui no Brasil? Ele, Paulo Figueiredo, que é empresário, apresentador, eles teriam articulado contra ministros do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, contra também autoridades brasileiras, junto ao governo dos Estados Unidos, para pressionar os ministros aqui a absolverem Bolsonaro no processo do golpe, da trama golpista. Bom, o que Eduardo me disse, continuando? O Eduardo Bolsonaro, deputado, defende que essa denúncia tem que ser nula. Ele fala o seguinte, essa gambiarra jurídica é só a tentativa do tribunal de me tornar inelegível a todo custo. Ou seja, para ele, é uma jogada para ele ficar ficha suja e tirarem Eduardo aí da eleição. Aí ele diz o seguinte, é uma tentativa a todo custo de me deixar inelegível. Já fizeram isso com o meu pai e agora querem fazer o mesmo comigo. Eduardo Bolsonaro argumenta que, por quê, que seria nulo? Porque ele mora nos Estados Unidos, em lugar certo e sabido, e por isso deveria ser citado, a citação que faz para o réu, para quem, enfim, é denunciado, por meio de carta rogatória, que é um instrumento jurídico quando a pessoa mora fora do Brasil. Por meio de carta rogatória e não por edital, como foi feito pelo STF. Por esse motivo, Eduardo Bolsonaro sequer indicou advogado para representá-lo aqui no Brasil. Quem está fazendo esse papel é a Defensoria Pública da União. E aí ele diz o seguinte, eu estou aguardando ainda a citação na forma da lei e sob as proteções constitucionais da jurisdição na qual me encontro, ou seja, Estados Unidos. Aí ele diz, qualquer ação que não siga esse rito legal de citação vai padecer de uma nulidade insolúvel. Diz que, olha, não vale nada, então, essa denúncia. Eu conversei também com o empresário Paulo Figueiredo, que atua ao lado de Eduardo Bolsonaro, junto ao Departamento de Estado americano, do governo Trump, para impor sanções contra autoridades no Brasil, incluindo ministros do Supremo. Paulo Figueiredo me disse que ainda está esperando chegar para ele também a carta rogatória do STF para poder ser notificado, para poder ser citado. Ele mora já nos Estados Unidos há muitos anos. E sim, o Supremo Tribunal Federal vai mandar via carta rogatória, teve só uma coisinha de tradução, vai mandar. Para Eduardo Bolsonaro não vai mandar, mas para Paulo Figueiredo vai mandar via carta rogatória. Pois bem, Paulo Figueiredo disse também para mim que a falta de citação por meio desse instrumento jurídico ajuda no pleito de Eduardo e de Paulo Figueiredo para que novas sanções contra o Brasil sejam aplicadas. Ele diz o seguinte, foram violações desse tipo que levaram às sanções que esses indivíduos, ministros do Supremo, vêm sofrendo.